Bom, gente, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Mid Health. Dessa vez, a gente está com um convidado super especial. É um cara que já tem muita experiência no segmento de marketing, não só no segmento farma de marketing, mas teve uma experiência passando por diversos segmentos. Eu vou deixar que ele se apresente um pouco para você. A gente está falando aqui de Renato Camargo, é o atual VP de clientes do grupo Pague Menos Extra Farma. Renato, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Agradeço, se apresenta um pouco para a nossa audiência. Responsabilidade, né? Acho que se apresentar é a pior coisa que tem. Isso é verdade. Bom, estou hoje como vice-presidente de clientes da Pague Menos Extra Farma, enfim, marketing, CRM, toda a parte de hub de saúde, fidelização, enfim, novos negócios. Tem muita coisa acontecendo. Não existia uma vice-presidência de clientes. Na Pague Menos resolveram criar para ter um foco total no cliente, que é super importante, especialmente nesse pós-pandemia. Mas aí tem um background de fintech, startup, já fui do varejo alimentar, acho que é por isso que eu caí de paraquedas aqui na Pague Menos. E uma coisa interessante é que em toda a sua trajetória profissional, você sempre atuou no cuidado com os clientes, né? Então Sim. Você conhece mais do que ninguém, né? Cliente, relacionamento, dados. Então todo mundo acha que marketing, né, é só fazer campanha, fazer filme na TV, não vai. Esse é talvez o marketing nos anos 60. O marketing hoje é baseado em dado e a famosa experiência do cliente, a jornada dele. Então você tem que entender como é que o cliente vai entrar tanto no conhecimento da sua marca, no pré-venda, na venda, no pós-venda e como que você faz isso com dados, especialmente num segmento tão regulamentado quanto é o setor de saúde, né? Perfeito. Eu queria que você falasse um pouco do tamanho do grupo hoje, né? Para a gente começar, para que a nossa audiência conheça um pouco do que a gente está falando aqui. Vamos lá. A Pague Menos tem 42 anos de idade. Ela era a terceira maior em número de lojas rede farmacêutica do Brasil. O ano passado a gente adquiriu a Extra Farma, que é muito forte no Norte e Nordeste. Com isso passou de 1.200 lojas a 1.600. Então hoje nós somos a segunda maior rede de farmácias do Brasil. 1.652 lojas, como eu falei, 26 mil colaboradores, 13 bilhões de faturamento anual, uma participação digital ou das vendas omnicanais muito forte, vamos fazer quase 1,4 bilhão esse ano, uma estratégia muito forte de hub de saúde. Então a gente está avançando cada vez mais, fazendo disrupção do mercado, inovando, como a Pague Menos sempre fez. Show de bola. E aí, depois dessa apresentação, eu quero trazer um contexto do seu início no grupo, né? Você chegou no olho do furacão, em plena pandemia, né? Você entrou no grupo em maio de 22, não é isso? Maio de 20, perdão. Não, maio de 22. Ah, maio de 22, exato. Como é que foi isso aí? Olha, eu vou te dizer, eu tava no olho do furacão, né? Da pandemia. Eu não posso dizer nem que era pós-pandemia, porque 2 meses antes de eu chegar na Pague Menos teve a Omicron, né? Que foi o grande pico. Verdade. Que foi se arrastando aí ao longo dos meses. Em julho de 2022 também teve um belo de um pico que aconteceu ali. Olha, a gente quer ser aventureiro, né? Eu fui numa fintech, depois eu fui do varejo alimentar, fui do Grupo Pão de Açúcar, depois eu fui numa fintech, de uma startup, e aquele mundo de startup que a gente sabe que a gente vive um dia após o outro. Aí eu falei, não, eu quero sossego na minha vida. Aí me chamaram para Pague Menos. Falei, varejo de farmácia num pós-pandemia, o que eu estou fazendo da minha vida? E aceitei, e acho que foi a melhor decisão que eu tive. Legal. É difícil, é diferenciado, é muita regulação, mas o mais bacana, a gente está vivendo uma revolução na saúde. Uma revolução como nunca se viu. Você sabe disso mais do que ninguém, né, Robert? Então, cara, a gente está vivendo uma vida muito interessante. Eu acho que, efetivamente, se é que a pandemia trouxe alguma coisa de positivo, trouxe algumas coisas, obviamente, de reinvenções que as pessoas tiveram. Uma delas é reinventar o modelo e o ecossistema de saúde brasileiro. Verdade. E uma coisa que a gente percebe muito, né, foi essa volta do protagonismo das farmácias, né? Porque durante a pandemia foi, eu diria que foi um player que ajudou muito, principalmente na vacinação, né? Foram postos de vacinação. Como é que você vê aí essa volta do protagonismo? As farmácias, no caso do Grupo Pague Menos, já estava preparada para isso? Como é que você pode contar um pouquinho aí pra gente? Olha, uma coisa que a Pague Menos sempre teve é fazer a disrupção, é inovar, tá sempre um passo à frente, faz parte do DNA da inovação. A Pague Menos foi a primeira a vender Coca-Cola na farmácia, não permitia, e aí nosso fundador foi lá com um exército de advogados e apresentou e deu certo. Aí as farmácias começaram a vender outras coisas que não só remédio, primeiro a ser um correspondente bancário lá atrás. Hoje em dia a gente não faz mais pagamento de conta porque atrapalha um pouco a experiência do cliente, mas lá atrás foi a primeira, então ela sempre inovou. Então a questão da inovação, para a gente nunca teve muito problema, então a gente está preparado para isso.
Tanto que quando chegou a pandemia, a gente já tinha os consultórios farmacêuticos, né? Nós fomos a primeira a aplicar teste Covid. Não é assim, quero ter um hub de saúde, um consultório farmacêutico com exames, vacinas, etc. Então, simplesmente vou fazer o quê? Vou abrir, pessoal, farmacêutico, se chegar alguém, aplica a vacina. Não. Você tem todo um treinamento, você tem um cuidado, você tem uma jornada para fazer isso, você tem que ter uma responsabilidade. Então, a gente já estava preparado, porque isso desde 2006 a gente trabalhava, fomos a primeira. Chegou, vamos fazer teste de Covid. Fizemos muito teste, mas a gente já fazia muitos exames antes. Então, o que foi que aconteceu ninguém esperava a pandemia. Se tem alguém que fala, olha, eu estava pronto para a pandemia, tá errado. Ninguém, inclusive nem os grandes e-commerces, né? Não, eu tô preparado, sou 100% nativo digital, tô preparado para fazer... Não, ninguém, porque inclusive os próprios e-commerces não estavam preparados por crescimento absurdo que eles tiveram, uma estilingada de uma hora para outra. Foi de um dia para noite. O que a gente teve é que sim, a gente estava preparado em termos de cultura, em termos de conhecimento, em termos de estar aberto ao novo, e aí a gente conseguiu crescer ainda mais. Legal. E você falou dos consultórios de atendimento, que já é algo que a PagMenos já tem há alguns anos, né? Isso. A gente está vendo um movimento aí da Anvisa com a nova RDC, que na verdade a RDC já existia, sim, e agora, né, eles aprovaram, que é de fato autorizando as farmácias a disponibilizar alguns exames aí para os pacientes. Então vocês, na verdade, já saíram na frente, porque há muitos anos já tinham esse serviço, né? Sim. Na verdade, a gente já tem o consultório, a gente já tinha uma visão. A família fundadora, isso bem antes de abrir capital e da profissionalização da companhia como um todo, ela já tinha a visão que a farmácia seria um hub de saúde. Exatamente como é o modelo americano, o modelo mexicano também. Então, quando você vai nos Estados Unidos, a CVS, Walgreens, eles são aquele walk-in, né? Você está andando, você tem ali dentro o médico, você tem o consultório, você tem os exames, você tem as vacinas, você tem salgadinho, você tem ração, você tem tudo. Tudo, verdade. E eles já entenderam que ali eles iam, obviamente, fazer uma coisa que não ia só na venda de medicamento. E por isso criaram o Clinic Pharma, que é esse consultório farmacêutico. Só que nos Estados Unidos você tem um problema de uma saúde muito forte, você tem essa questão de ser muito caro, é inacessível, e os PBMs lá funcionam muito bem, ou seja, todo medicamento ele vai direto para a farmácia, então as pessoas obrigatoriamente têm que ir até a farmácia. Perfeito. Que é bem diferente, porque a gente tem um sistema de saúde público aqui bastante robusto. Sabemos disso e operou bastante forte na pandemia, mesmo com um certo estrangulamento que o SUS está passando hoje. Bom, naquela época eles já falaram, queremos efetivamente fazer disso um hub de saúde. Colocaram o modelo, aí o modelo ficou muito no aferição de pressão, glicemia glicada, aqui, ali, um injetável. Mais básicos, né? Mais básico. Chegou a pandemia, mas a gente já tinha. E a gente não parou por conta disso. A gente começou a colocar outros serviços ali dentro, obviamente, dentro da legalidade. Legal. Chegou a pandemia, explodiu. Todo mundo indo para a farmácia fazer teste de Covid. Ali eles perceberam, opa, tem outras coisas aqui. Peraí, mais barato, às vezes até de graça. E aí, com isso, a gente conseguiu, na pandemia, ter um estouro. Obviamente que voltou para um patamar mais baixo, porque a pandemia foi um outlier. Quando a gente voltou para um patamar, a gente voltou para um patamar não igual ao que estava antes, mas acima. E agora a gente vem crescendo muito. Hoje, 10% de todos os clientes da PagMenos Extra Pharma passam e fazem um dos 60 serviços que a gente tem dentro do Clinic Pharma. Perfeito. E junto com a aprovação agora da RDC 786 da Anvisa, efetivamente a farmácia está sendo esse posto de primeiro atendimento. Legal. Que é um papel bastante social até para desafogar o sistema de saúde como um todo, seja o público, seja o privado. Porque tem coisas que a gente sabe, você não precisa estar no hospital. 80% do que vai para o hospital pode ser resolvido com telemedicina, pode ser resolvido com uma teleinterconsulta, pode ser resolvido fora do hospital. Então, é uma sinistralidade alta para o plano de saúde, que está estrangulado, sabemos disso. Para o hospital é complicado, porque às vezes ele tem outros pacientes mais emergenciais e eles têm que rentabilizar o ativo hospital e eles precisam desses outros pacientes. Farmácia tem capilaridade, então consegue dar essa acessibilidade maior deste primeiro atendimento, resolve, tem esses testes, exames rápidos, então você... É quase que um movimento óbvio que já deveria ter acontecido há muito tempo e que agora está sendo despertado pelos clientes, pelos pacientes, e com isso eles estão usando a farmácia num verdadeiro hub de saúde. E eu acho que pode até ter um collab aí de rede de farmácia com rede de laboratórios, né? Laboratórios de análises clínicas. Sim. Porque a gente vem vendo movimentos aí. Eu já estou nesse mercado de saúde desde 2006, né? Já estou nesse mercado de comunicação, mas assim, já envolvido mesmo com esse mercado e venho acompanhando muito isso. E uma coisa que eu percebo é essa tendência, né? Sim. Assim, uma outra coisa que vocês anunciaram já ainda dentro dessa mesma linha foi uma parceria com
uma rede baiana, que é a Sim, Fórmula. isso. Né? Conta um pouquinho aí. Na verdade, os clientes vão retirar lá, é isso? Fazer pedido lá? Na verdade, a gente anunciou 2 grandes parcerias que a gente teve, até trazendo essa questão do hub de saúde, né, da complementaridade. A primeira é com a Fórmula Baiana, gigante, são ótimos. Conheço os fundadores. São excelentes. A gente tem o nosso laboratório de manipulação, muito forte, mas não é nosso core, não é essa expertise máxima. E a gente fechou uma parceria com eles no qual você pode pedir um manipulado em qualquer uma das nossas farmácias e aí com isso vai para eles produzem, eles entregam. Eu funciono como um marketplace para eles nas lojas físicas. Legal. Isso dá muito certo. Por quê? Porque a minha ideia é ser um grande marketplace. Quando eu falo de hub de saúde, algumas coisas eu quero operar porque são core. O Clinic Pharma, o meu consultório é core. Eu não vou terceirizar, é meu. É ali que eu vou fazer a diferença do que é a farmácia hoje em dia. Hoje a farmácia é uma disputa, o medicamento mais caro aqui, mais caro ali, mas o medicamento é commodity, talvez 10 centavos menos aqui, 30 centavos mais ali. O que vai me diferenciar? O que eu vou gerar a fidelização do cliente? O Clinic Pharma é core, esse eu vou fazer. Agora, outros, não é meu core, então eu faço o quê? Faço parceria, fechei com eles. Outra parceria que a gente tem com a Live Saúde, um plano que tem ali no Ceará. A gente fez o quê? Eles precisavam reduzir a sinistralidade. Eu tenho uma presença muito grande em Fortaleza, só em Fortaleza são 120 lojas. O que eles fizeram? Eles direcionaram o paciente de primeiro atendimento para dentro da Pague Menos. E aí eu faço o quê? Eu preciso desse fluxo, eu levo para o Clinic Pharma para poder resolver com telemedicina, para poder resolver com os exames que eu tenho que são aprovados, e aí o cliente não necessariamente precisa ir para o hospital. Só vai se, obviamente, ele for direcionado pelo atendimento da Live Saúde para alguma coisa de segundo atendimento, uma questão um pouquinho mais grave. Então a gente está conseguindo fazer essas parcerias. E muitas outras que virão. Laboratório está no momento de tentar entender como que eles vão se posicionar, né? Você sabe que alguns meses atrás, até antes, era uma coisa sabida que essa RDC ia ser aprovada, mas quando veio num tsunami. Porque teve muita notícia e muita gente falou, nossa, eu não sabia, beta-HCG na farmácia, mas é de verdade? Dá para confiar? Funciona. Hemoglobina glicada, bioimpedância, H. pylori, etc. Peraí, tem isso? Tem. Quanto que é? Pô, às vezes até de graça, porque o meu objetivo não é ganhar dinheiro com isso. Meu objetivo é fidelizar o cliente. Perfeito. Então eu até subsidio e dou. Faço o dia da saúde. Hoje, 10 exames são de graça aqui. Então as pessoas entenderam por conta do lançamento agora em 1º de agosto que existia. Então gerou um tsunami. A gente já tentou lá atrás fazer algumas parcerias com o laboratório. Mas não deram muita bola. Eu vou dizer, a gente conversou com vários. Agora eles entenderam que a farmácia está retomando esse protagonismo, está sendo esse 360 e eles falam, bom, o que dá para a gente fazer, né? O que a gente consegue de parceria? Aí a gente meio que brinca, óbvio que a gente vai ter alguma parceria, óbvio que a gente quer o melhor para o ecossistema, mas como as farmácias estão sendo a noiva da vez, então a gente fala, calma, então vamos ver como o meu modelo vai consolidar do jeito que eu estou construindo e a gente fecha uma parceria depois. Perfeito. E dentro dessa linha de onde essas parcerias levam novos clientes para dentro das lojas, vamos falar assim, como é que vocês buscam, via estratégia de marketing ou trade marketing, rentabilizar, né, ou de repente trazer uma nova receita para vocês com esses novos clientes que estão ali transitando pelas unidades de vocês? Você sabe que o nosso objetivo é vender medicamento, vender produto. Ponto. Hoje, 40%, 45% da minha venda é medicamento, com prescrição, sem prescrição, RX ou OTC. E outro restante é mundo infantil, dermocosmético, higiene e beleza, conveniência, afins e afins. Beleza. O meu objetivo é vender isso. Eu não quero, neste momento, ganhar dinheiro com os serviços, com o Clinic Pharma. A estratégia desde sempre, quando a gente montou o Clinic Pharma, e hoje a gente tem 1.100, das 1.600 lojas a gente já está em 1.100 lojas, era fidelizar o cliente. É sair dessa guerra de preço comoditizada. Por quê? Porque quando o cliente tem um monte de serviços dentro da farmácia, juntando com o acolhimento do farmacêutico, que é super importante, ele se fideliza. Ele vai escolher a Pague Menos versus outros lugares. Então, o meu objetivo não é ganhar dinheiro ali, é fidelizar. Porque daí o cara sai dali, já fez um exame, já recebeu a prescrição dele, ele vai comprar alguma coisa, ou o próprio medicamento que ele tem que comprar na farmácia, ele entende que ali é o lugar que ele pode encontrar tudo. O farmacêutico vai ajudar falando, pô, você não quer levar uma vitamina
que a vitamina tem a ver com o que você está fazendo aí. Legal. Olha, se aproveitar, é uma questão saudável, é Ozempic, o teu objetivo de Ozempic qual é esse? Então tá bom, olha, tem umas barrinhas veganas, sem açúcar, que tem a ver com estética. Então tem uma complementaridade de cesta que no fim acaba virando um relacionamento. Perfeito. Tanto naquela venda quanto no pós-venda. Então o nosso objetivo é esse nesse momento. Legal. É fazer serviço, é criar fidelidade, não através do preço. Também, porque a Pague Menos até pelo próprio nome, né? Paga menos, mas é fazer com que o cliente se fidelize. Perfeito. Existe um compartilhamento de dados entre esses parceiros, entre você e, por exemplo, a Live Saúde? Existe um... Não. Não tem. Aberto, não. Tá. O que tem, e aí a grande lenda, né? Você deve ter da um LGPD, perfil, né? Que invariavelmente as farmácias estão sempre no foco da questão da LGPD, a Associação Nacional de Proteção de Dados, e com toda razão. Então tem aquela questão, não vou dar meu CPF para a farmácia, porque eles vão dar para a indústria farmacêutica, eles vão pra... Não existe isso. O que existe sim eu vejo que você tem uma doença crônica, ou você é polimedicado, ou você precisa de medicamento de uso contínuo, e eu sei que você tomou 4 meses dos 12 que você precisava tomar. O que eu digo este grupo de clientes, indústria farmacêutica, tomou só tanto. Eu vou fazer uma ação de relacionamento que você vai me apoiar para que eu faça a adesão de tratamento dele. Legal. Ele precisa tomar mais. E não é que ele está comprando comigo e 4 no meu concorrente. Não, ele simplesmente não está tomando, porque as próprias farmacêuticas falam isso. Então o que eu faço? Naquele grupo de clientes eu faço uma ação. Mas ela não sabe quem é. Ela não sabe quem é o Renato, o João, o Pedro, a Maria. Ela sabe que tem um grupo, e esse grupo com quem perfil fala X. sou eu. Exato. Legal. A mesma coisa dos serviços. Legal. Então você foi fazer um beta-HCG. Você não. Uma mulher foi fazer um beta-HCG. Descobriu que está grávida. Se é uma gravidez desejada, naquele momento começa uma jornada da mãe. Então, de fralda, de nutrição infantil, Vitaminas. De produtos infantis, vitamina que ela precisa, vitamina para o cabelo, porque cai o cabelo fica fraco e assim por diante. Então, eu uso o dado para aquilo. Eu posso trazer a indústria, mas sem dizer, ela precisa... Não. Este grupo eu vou fazer estimulando uma venda adicional para completar a jornada dela, para completar a cesta dela. Neste ponto é o que a gente diz que faz uso dos dados. Nunca compartilhando. Não pega os seus dados e fala, este grupo de CPFs, ele tem diabetes. Perfeito. Faz alguma coisa. Nunca. Perfeito. Bacana. Uma outra coisa também interessante, dentro dessa mesma linha, vocês têm alguma jornada de comunicação com os pacientes? Por exemplo, a gente utiliza muito o SMS, o WhatsApp, com dicas de saúde, né? E aí, já emendando essa pergunta, eu sei que vocês hoje têm uma expertise, vamos dizer assim, muito grande em produção de conteúdo, né? Já virou um core também de vocês, né? Então, eu queria que dentro disso aí, você falasse um pouco dessa estratégia de comunicação, né, global, e a estratégia de comunicação com os clientes que vocês têm na base. Sim. Né? A gente tem 2 comunicações, né? Primeiro eu tenho que falar com um grupo de clientes, são os clientes polimedicados, que têm uso contínuo de algum tratamento, de algum medicamento. Então, com eles eu tenho uma régua de CRM que tem a ver com dados, que é o que a gente estava falando agora. Então, nisso é dado, e aí trabalhando com uma grande recorrência por diversos canais, por SMS, por WhatsApp, por e-mail e afins. Beleza. E fora, obviamente, o relacionamento do farmacêutico com todo esse público. E tem um outro público, que é o público que talvez seja entrante, ou o público que já está comigo, mas não consome outras categorias, que eu preciso educá-lo. A saúde precisa de educação. A saúde, durante muito tempo, ela foi negligenciada por uma questão de tabu. Não se fala sobre questões de saúde, só fala... Né? É delicado, tem que ser de uma maneira muito ambulatorial, médica, e aí com aquela linguagem difícil. Pelo amor de Deus, a Pague Menos fala com o público B2, CD, classe média expandida. Se eu vou pegar um público D e falo, olha, você faz uma glicemia para ver se você tem diabetes, e diabetes pode tratar... Ele não sabe nem o que é glicemia, nem o que é diabetes. Ponto, não sabe. Eu tenho que falar de uma maneira simples. E a Pague Menos faz isso. A Pague Menos ela fala de uma maneira simples, direta, com credibilidade. Então a gente tem uma produção de conteúdo gigantesca. A gente tem o nosso YouTube é o maior YouTube do mundo de farmácia, de farmácia e indústria farmacêutica. A gente é maior que Pfizer, maior que CVS, maior que Walgreens. Temos 7.000 vídeos publicados ali. Caramba. Com todo tipo de conteúdo, com todo tipo de patologia que a gente precisa falar e com todo tipo de descrição que a gente precisa ter. Com isso, eu gero credibilidade para falar sobre saúde. Não só ali, mas também no Instagram, no TikTok e tudo mais. Eu gero credibilidade, porque eu não posso chegar para você que nunca ouviu falar de mim, falar, vem aqui, compra seu medicamento, ou compra seu imuno infantil, ou só deram cosmético comigo. Você nunca ouviu falar de mim e fala, quem é você?
Então, peraí, deixa eu ver se é, né? Pague menos. Será que é uma loja de sapato isso? Especialmente no Sul-Sudeste, às vezes, que as pessoas não conhecem muito. Entram e veem que a gente tem credibilidade. No Big Brother aconteceu isso. A gente deu um tiro de canhão, foi para tudo quanto é lado, muita gente não conhecia. Fala, pera, quem é? Pô, nossa, eles são realmente muito entendedores e conhecedores do tema de saúde. Então eu crio conteúdo para isso. Por quê? Nosso ponto de vista, o cliente não compra o teu produto, ele compra o teu conteúdo. Então, quando você faz um conteúdo bacana, ele está consumindo o teu conteúdo, aí ele vai comprar porque ele criou uma credibilidade em você. Nessa estratégia que a gente segue. É aquela questão do conteúdo é rei, né? Conteúdo é rei. Conteúdo é rei. Eu domino que é a internet. Você precisa ter embaixadores, você precisa ter creators. Por isso o Creators Economy, né? Economia de criadores. A gente sabe que está crescendo tanto TikTok. A gente vê o que está acontecendo. TikTok definitivamente não é só dancinha. Isso já foi lá atrás. TikTok tem toda uma produção de conteúdo que até concorre com o YouTube. As pessoas às vezes pesquisam no TikTok, veem um vídeo, se informam para depois comprar e pesquisar no Google. Quer dizer, ainda tem essa etapa, então o funil ali de conversão é muito diferente, então precisa ter isso. E falando aí dessa economia, né, da influência, vocês já utilizam isso, né? Vocês têm alguns influenciadores, né, que já utilizam essa estratégia também, né? Temos. A gente tem os nossos especialistas, que aí eles não são... Eles são influenciadores, mas não são remunerados por aquilo. Não é para criar uma renda extra dentro da vida deles. Então são os especialistas da saúde que a gente, conforme eu falei, que precisa criar produto e conteúdo de qualidade. E obviamente traz um fisioterapeuta, um médico e tudo mais. E tem uma segunda linha, que é a segunda linha de pessoas que são influenciadores gerais, mas que querem ganhar uma renda extra. E eles são remunerados quando eles montam uma lojinha, chama Minha Pague Menos, que é muito bacana, nossos afiliados. Qualquer pessoa pode fazer. Eu sou vegano, por exemplo. E eu sou vegano, eu tenho uma lista de produtos veganos que eu posso montar, vegano fala com vegano. Legal. E eu mando e falo, ó, gente, aqui estão os produtos que eu acho bacana. Comprem através desse link e quando através desse link a pessoa é remunerada. No caso, eu serei remunerado numa comissão. E aí, se eu tenho uma base de clientes que me seguem, independente da quantidade, às vezes você pode ter 5 clientes e vender mais do que uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores. Então, venda, e isso deu muito certo. Tem 1 ano, nós fomos a primeira. Aliás, acho que só a gente continua fazendo isso, porque a gente apostou nessa questão dos creators, eles criam conteúdo, eles montam lojinhas, eles vendem e eles ganham dinheiro com isso. E voa. Teve gente que assim vendeu e ganhou, sei lá, 500 mil reais de comissão em 3 meses. Por quê? Venda. Falar de mundo infantil. E era fralda, muito infantil. Contava do que mais tinha na cesta, o que poderia fazer. E ela mesma criava o conteúdo. E para alguns desses influenciadores que a gente separa, né? Obviamente a gente tem 30 mil lojinhas criadas agora, nem sei o número, sobe todo dia, deve estar nisso. 30 mil lojinhas, a gente separa alguns top para a gente, já que temos essa produção de conteúdo da Pague Menos o tempo todo, eu oriento. Às vezes a pessoa ela tem muito seguidor, ela já faz um conteúdo, mas poderia fazer um conteúdo mais bacana. Então eu coloco a minha estrutura para ajudar essa pessoa. E aí ela se profissionaliza. Então eu consigo juntar as duas coisas e aí... Cara, sucesso. Que legal. É como você falou, só tem vocês fazendo isso, né? No varejo farmacêutico, sim. No mundo digital, essa estratégia de afiliados é algo que a gente já vê muito, né? Principalmente infoproduto. Isso. Então você trouxe isso para o mundo do varejo farmacêutico, Exato. Né? Tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver e tem que ter, novamente, eu falo, credibilidade. Você precisa ter credibilidade. Você pode ver claramente quando às vezes tem algumas empresas... que fala, eu preciso estar no TikTok. Eu preciso fazer conteúdo. Eu preciso falar com o influenciador. Não cola. Não cola, fica falso. A gente está construindo essa credibilidade há muito tempo. É só entrar no meu YouTube, você vai ver a credibilidade que a gente tem, o quanto que a gente fala. A Rede Globo abriu um espaço pra gente, uma sexta cota de patrocínio que estava fechada porque a gente ia falar de saúde. E nunca ninguém tinha falado dentro do programa. Então eles falaram, cara, isso é um serviço público, serviço Legal. De utilidade pública, então vamos fazer isso. Novamente, credibilidade. Você já tocou num assunto que a gente já fala agora, que é o BBB, né? Cara, assim, fantástico o que vocês fizeram lá. Queria que você contasse um pouco como é que surgiu a ideia de entrar no BBB. E eu sei também que foi um convencimento para uma sexta cota, que só eram 5 cotas, né? Foi. Eram 5 cotas da cota Brother, né? Que é a cota que a gente entrou. A Pague Menos sempre foi muito disruptiva, ela sempre pensou fora da caixa. Primeiro que assim, a gente entende que falar de farmácia não é falar de uma coisa séria, como eu falei, ambulatorial, pesada. A gente já patrocinou micareta, a gente já patrocina a Seleção Brasileira de Futebol, a gente tem circuito de corrida, a gente foi pra TV durante muito tempo. Quer dizer, saúde pra gente tem a ver com esporte, tem a ver com alegria. Quando você tá alegre, quando você treina, você tem saúde, tem a ver com farmácia. Então a gente quis sair daquela questão farmácia, doença. Isso é da história da Pague Menos. E aí, obviamente...
Chegou a Rede Globo, bateu na nossa porta, falou, vamos Big Brother. Primeiro momento, eu falei, não. Aí, pensando aqui, peraí, quem que falou de saúde já no Big Brother? Ninguém. O tempo todo, esses brothers falam de alguma coisa relacionada à saúde. Ou saúde mental ou saúde física. Escorregou, bateu o pé. Luxou, não sei o que do joelho. Saúde mental, outro que teve uma crise de ansiedade, apertou o botão, saiu. Outra que era intolerante à lactose. O outro que estava com queda de cabelo. A gente fala assim, eles só falam de saúde. Só que não tem ninguém aproveitando isso para continuar a conversa fora dali. Então a Globo já tinha fechado. É uma jornada, né? É uma jornada. E outra coisa... Como eles falam do público A a Z, a Pague Menos também fala de A a Z, e a gente sempre se preocupou em falar de uma maneira simples, como eu falei, não vou ficar falando, a sua saúde precisa ser boa, então precisa glicemia, diabetes, que? Não, a gente sempre falou de uma maneira muito simples. A gente falou, Globo, eu posso te ajudar. Eu sei que outras indústrias farmacêuticas já entraram ali, por exemplo, a Hypera estava lá com o Engov After, mas não tinha nada a ver com saúde, tinha a ver com um energético deles. Eu vou te ajudar. Então eu quero falar sobre saúde. Vou trazer a indústria farmacêutica comigo, tanto que eles falaram, não, eu falei, sem isso eu não vou falar sozinho. Eu vou falar junto com todos que me patrocinaram, toda a indústria. E eu quero fazer uma coisa que dá continuidade ao teu programa. Ou seja, se tiver alguma coisa acontecendo no programa, eu vou colocar no meu YouTube, eu vou colocar nas minhas redes sociais, algo dá continuidade daquilo. Cara, foi pra cúpula da Globo, liberaram, e a gente falou, e agora? Agora tem que executar. Aí deu. A gente parou a companhia para poder fazer isso. Então, realmente, toda uma questão... Óbvio que a gente teve muita questão de venda, e aí preparar as lojas para entrega. Minhas entregas da compra digital saem direto das lojas, abastecimento, acordos com a indústria, etc. Mas, sobretudo, a produção de conteúdo ficou muito forte. Eu lembro que estava casa de vidro ainda. Era o segundo dia, primeiro dia. Anteciparam uma semana, nem era a data. A gente estava tão preparado que uma das participantes que chegou não entrar dentro do programa tinha intolerância à lactose, que eu acabei de citar. Em 2 horas a gente tinha conteúdo produzido, já colocado no ar. Primeiro porque eu já tinha no banco, e segundo que a gente chamou um especialista, ele já entrou, já falou, a gente tem uma repórter própria, já gravou no estúdio que a gente tem lá em Fortaleza, estava no ar, então estava continuidade. Então isso foi muito bacana. E assim, a estratégia de entrar no seu pensamento, na sua cabeça, foi mais... pensando no brand awareness ou pensando mais em conversão, ou foi uma junção das duas coisas? Foi uma junção das duas coisas, mas eu confesso que efetivamente foi brand awareness. A Pague Menos ainda era conhecida, apesar de ser a segunda maior do varejo brasileiro, era muito conhecida como as farmácias do Norte e Nordeste. A gente já está em São Paulo desde 2099, né? Há muito tempo. Está em todos os estados, todas as capitais, 400 cidades, só que ninguém realizava isso, ninguém percebia isso. Então a ideia foi, estamos no Brasil inteiro. Pague Menos tem tudo para a sua saúde, até remédio, e está no Brasil inteiro. Foi um boom. Eu precisava fazer isso. E deu certo. A gente vendeu como nunca. Foram mais de 200 milhões de venda incremental ao que a gente tinha projetado. Caramba! Tema de saúde muito falado, muito compartilhado. Então deu muito certo. Então a gente precisava dar esse estouro de canhão. É óbvio que eu queria vender, porque eu precisava rentabilizar o programa. Claro. Trouxe a indústria comigo, mas o meu objetivo principal é todo mundo precisa saber que a Pague Menos é brasileira, E que é uma farmácia, né? E que é uma farmácia. E foi muito bacana, cara. Deu muito certo. A ponto da agora a gente vai ter um outro programa. Só que daí a gente não decidiu patrocinar. Vamos falar sobre ele já. Tá. E uma outra coisa que você falou aí, a gente trouxe as marcas. Eu acho que essa estratégia sua também foi fantástica, porque não fazia sentido entrar só como marca Pague Menos, né? Então acho que isso aí foi bacana e eu acredito até que de certa forma deve ter acontecido uma negociação para vocês tentarem diluir isso com essas marcas, né? A gente teve 12 indústrias parceiras patrocinando a gente. E a gente teve uma ativação muito bacana. Óbvio que a gente tentou colocar algumas, mas algumas não podiam porque dava conflito com a própria patrocínio da Rede Globo, exatamente. Mas a Globo, pela primeira vez, abriu essa exceção e trazer a marca parceira da indústria farmacêutica, primeiro porque não eram indústrias que costumavam anunciar, segundo que elas faziam um papel social de trazer a credibilidade do que a gente estava falando aí, do conteúdo de saúde, esse papel de acesso, e terceiro que obviamente a Globo viu uma possibilidade grande de depois trazê-los para patrocinar diretamente. Era exatamente o que eu ia te dizer, porque isso foi uma puta concessão, cara. Foi. Porque assim, os caras venderam uma cota para uma marca e vieram outras... Isso, e eles já estão fechando, eles não abriram ainda a venda de 2024, já passaram lá um guide pra gente que vai ter, possivelmente a gente vai renovar, mas já tem indústria que entrou comigo que agora vai entrar com eles, porque vendeu muito, óbvio. E não tem problema, zero, não é que ele vai deixar de fazer...
algumas, por exemplo, de higiene e beleza, patrocinavam o programa e também entraram como apoiadores do meu patrocínio, da minha cota de patrocínio. Legal. Uma coisa inviabiliza a outra. E eu Caramba. quero que isso aconteça mesmo. Muito bom, cara. E assim, ainda falando de BBB, você sentiu o reflexo dessas mais de 200 milhões incrementais, você falou? Exato. Durante o período do programa, né? Isso. E dentro desse universo aí de receita incremental, você sentiu mais peso no digital, né, no e-commerce ou nas lojas físicas? Vocês conseguiram mensurar isso? Foi no e-commerce. Foi no e-commerce. A gente ganhou Legal, quase 2 pontos percentuais de participação durante o programa. Isso em 2 pontos percentuais é muito... Você vê, o nosso e-commerce este ano vai bater 1,3 bi de venda. Caramba. Nossa estimativa. É muito forte. Nós somos um dos 10 maiores e-commerce do Brasil, isoladamente, que representa mais ou menos 12, 13% da receita da companhia como um todo. Mas ele ganhou 2 pontos percentuais. Então significa que eu vendi muito, porque tudo que acontecia dentro do programa tinha um QR Code que levava para o site. Se eu fizesse alguma coisa, vá para a loja, são 10h30 da noite. Ninguém vai comprar e no dia seguinte ninguém vai lembrar da promoção. Se eu fala para televendas, eu explodo televendas. Não dá. Não tem É condição. muita gente, não tem condição. Vou para onde? Manda para o site, porque do site você compra e entrega da onde? Da loja. Eu não entrego direto do centro de distribuição. Não entrego do cedo, eu entrego da loja. O produto já está na loja. Já está na loja. Já tem capilaridade. É isso. Perfeito. Então o cliente já vai receber, então já sai direto da loja. Então a gente teve, obviamente, muita venda digital, mas como a minha venda digital sai da loja, acabou impactando a loja, porque muita gente, quase que metade delas fazia um clique e retire. Ela fazia o quê? Ela queria... Achei que fosse o meu. Ela queria entregar direto, ela queria retirar na loja. Legal. Porque com isso ela conseguia comprar mais alguma coisinha, vender uma coisa a mais. Ah, eu vou aproveitar porque na farmácia é sempre bacana. Legal. Na farmácia dá para conhecer alguma coisa, Já, comprar já uma coisa aproveita, adicional. compra mais alguma coisa, inclui mais alguma coisinha na cesta, né? Já, e essa é a questão. Isso Legal. é muito bacana. As pessoas elas gostam da omnicanalidade no segmento farmacêutico porque elas gostam de ir para farmácia. Elas gostam, é quase que um passeio. Tem o dermocosmético, as gôndolas de dermocosmético, que tem uma coisa nova, novidades, já compra alguma coisa. Então isso é muito bacana e teve. Foi uma explosão, mas vendeu para os dois, mas obviamente com muito mais força dentro do digital. Muito legal. Falando de omnicanalidade, vocês são muito fortes nisso, né? Tipo, televendas, e-commerce. Pô, conta um pouquinho aí dessa... Eu sei que eu acompanho, vocês são muito fortes, né? Desse conceito aí, né? A gente está postando... Primeiro que assim, vale dar um pouco de contexto do mercado, né? O varejo farmacêutico, ele é um dos únicos que seguiu crescendo no pós-pandemia na venda digital. Isso é bacana. Isso é verdade. Porque todo mundo hoje, óbvio, vendeu muito, foi para o digital durante a pandemia, mas no pós-pandemia quem tinha loja física acabou retomando a venda na loja física e o digital deu aquela descida. O varejo farmacêutico não para de crescer. É um dos únicos que cresce muito, se não o único em algumas regiões. Por quê? Porque ele está aglutinando vendas que eram feitas em outros lugares. Higiene e beleza, o varejo farmacêutico, a farmácia disputa muito com o supermercado, com o varejo alimentar. Então as pessoas estão comprando mais higiene e beleza na farmácia. Por preço, por entrega rápida. O maior varejista alimentar do Brasil deve ter 300, 400 lojas. Só a Pague Menos tem 1.600, então entrega muito mais rápido. Tem dermocosmético, tem tudo isso. Então a gente seguiu crescendo. Só que, quando a gente fala de omnicanalidade, é omnicanalidade. É para ter todos os canais. A gente não tem uma miopia de, eu quero app. Não, para. Eu não quero nada. Quem quer é o cliente. A gente fez uma análise. Quando você pega o Brasil, e a gente está no Brasil inteiro, o Norte e o Nordeste, eles têm muito mais aptidão com televendas. Eles querem a venda consultiva. Eles ligam no televendas. Esse medicamento, eu posso trocar por um genérico? E como que é? Tem problema? É consultiva a venda. Verdade. Tem essa questão. Pera, então tá bom. Televendas Norte e Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, vamos de digital, app, site. Não. Quando a gente pega o estado de São Paulo, por exemplo, o interior é site, não é aplicativo. Aplicativo é capital. Por quê? As capitais sempre tiveram Rappi, iFood, etc. Então tem o costume do aplicativo. O interior não. Verdade. O interior gosta de site. Então como é que eu vou definir um canal? Eu testo canais. Agora eu vou colocar o WhatsApp. A gente está vendendo o WhatsApp. Vamos colocar coisa aqui. Beleza. Metaverso. Vamos fazer o finado metaverso já, né? Finado metaverso. Vamos fazer alguma... A gente vai testando. Óbvio que a gente não vai perder dinheiro, mas a gente dá todas as opções. Quem me diz é o cliente. Eu não posso simplesmente virar e falar assim, agora eu quero privilegiar o app. Não. Eu quero privilegiar a multicanalidade. E é nisso que a gente vai. Perfeito. Ainda falando aí da compra via app, qual é a sua percepção
a nível de Brasil? Porque assim, você falou do iFood. Hoje em dia, pô, todo mundo tem o aplicativo do iFood instalado no celular, já virou hábito você pedir comida. Sim. Isso, falando de medicamento, ainda não é uma realidade, Não. né? Não é. Não. O que é que, na sua visão, o que é que falta para esse movimento? Porque também falta um super app também, né, que condense de repente, como o iFood, que você veja, por exemplo, tô vendo aqui as redes de farmácia, você pesquisar preço. Você acha que a gente caminha para isso? Qual é a sua percepção em relação a isso? Primeiro, eu acho que não vai ter o famoso winner takes all, ou seja, um ganhador para tudo. Então vai ter um app de farmácia. O iFood conseguiu, mas é que o iFood... O iFood já vende lá, mas ainda mas é meio confuso, né? O iFood conseguiu, mas você não vai ter um app de farmácia. Não. Você vai ter alguns players e você vai comprar de acordo com a tua conveniência. Eu acho que isso vai avançar de uma maneira muito forte. Eu acho que isso vai continuar crescendo. Tem muito a desenvolver a respeito do medicamento em si. Primeiro, o medicamento de prescrição, hoje, na grande maioria das farmácias, até por legislação, você tem que comprar e retirar. Algumas já estão trabalhando, a gente está fazendo alguns testes de fazer a retenção da receita dentro do dígito, você escaneia, tira foto, já faz a retenção e eu te entrego direto na sua casa, mas você tem que vencer algumas barreiras legislatórias ainda a respeito disso, Verdade. porque todo o restante a farmácia vai continuar consolidando e crescendo. Dermocosmético. Então, dermocosmético estava em vários sites de beleza, beleza X, beleza Y, higiene beleza, que eu acabei de falar, vende no supermercado A, B, C. A farmácia está consolidando isso. Então, ela está roubando de outros lugares, no bom sentido, está consolidando. Então, sim, as pessoas já estão acostumadas a fazer, obviamente, essa compra com recorrência no mundo digital de farmácia. O que falta agora é trazer o conhecimento, trazer a jornada do medicamento. E aí completa, mas está crescendo, é o que mais cresce. Que era uma base muito menor, obviamente. Verdade. Quando você cresce muito rápido. Verdade. Mas é uma questão muito de cultura. As pessoas ainda têm a cultura de ir até o ponto físico. Gosta de ir no ponto físico, né? Por conta do acolhimento, por conta da venda consultiva do farmacêutico naquele medicamento. Verdade. E o que a gente está fazendo? A gente está digitalizando isso também. Então a gente está implementando dentro do site do app. Você pode chamar um farmacêutico e falar com ele. Você pode chamar um médico e fazer uma telemedicina, uma consulta, se você tem uma dúvida. Então você está navegando ali, dentro de uma página de genéricos, ou de uma página de medicamento de referência, de marca. E aí você está parado há uns 10 segundos ali. Pode ser que você está parado porque você levantou para pegar alguma coisa na cozinha ou porque você está na dúvida. Então imediatamente sobe um pop-up. Você quer falar com um médico ou com um farmacêutico? Um médico para uma consulta, um farmacêutico para tirar alguma dúvida. Imediatamente chama e tira a dúvida. Legal. Então o papel da venda consultiva da farmácia a gente está levando para a digitalização também. Então faz parte, e aí com isso eu consigo trazer a jornada do medicamento para a venda digital também. Perfeito. E aqui no Brasil, assim, o setor farmacêutico é extremamente regulado, né? Bastante. Então, assim, eu acho que é um dos maiores do mundo, né? De regulação que tem aqui. Então, assim, é muita restrição, é muita coisa que você tem. A gente conversa com muitas indústrias e a gente vê, e agências de publicidade. A gente vê o desafio que eles têm, né? De comunicar, porque, de fato, não é fácil, né? Eu acho que é um movimento pendular, né? Eu acho que a partir do momento que você tem que ter um pêndulo que ele fique mais centrado. Se você joga o pêndulo muito para um lado de muita liberdade, acontece o que aconteceu nos Estados Unidos, a crise do opioide, por exemplo. Verdade. Tá lá, tá todo mundo vendo, inúmeras séries aí nos Netflix da vida falando sobre isso. Ao mesmo tempo, se você vai para um lado muito regulamentado, você restringe o acesso à saúde. Fica muito preso naquilo. Então você precisa ter um movimento mais pendular que vá oscilando para até chegar num ponto de equilíbrio. Eu acho que o Brasil não está mais nesse extremo do lado de cá, de muita regulação. Ele está começando já a abrir um pouco, especialmente o que aconteceu na pandemia. Então, testes e vacinas e exames na farmácia liberou por conta disso. A teleinterconsulta, a telemedicina foi regulamentada na pandemia, que era um projeto já de muito tempo. Verdade. Tem algumas coisas eu acho que estão acontecendo. Eu acho que vai ficar. Vai ficar. Eu sou filho de médico. Eu faço telemedicina para algumas coisas. Eu tenho asma, sou asmático. Eu não preciso ir para o hospital. Claro, eu ligo com meu pai. Pai, tá assim, assim, assado. E ele sabe quando é crise minha que eu preciso para o hospital fazer uma inalação, fazer alguma coisa, ou é algo que eu posso tomar uma cortisona, alguma coisa numa farmácia. Ele fala, vai na farmácia. Para a farmácia, obviamente, eles não podem me aplicar nada, não podem me vender. Eu faço uma telemedicina ali no consultório e já me aplica, já faz uma oximetria, eu já saio. Então veio para ficar para dar acesso. Não nos esqueçamos, por exemplo, Pague Menos. Ela está em cidades de 20 mil habitantes. A gente tem cidades que até população ribeirinha. Às vezes o hospital da cidade ou o posto de saúde da cidade tem 1, 2 médicos. Se eles faltam, a população tem que fazer o quê?
Falando de primeiro atendimento, pelo amor de Deus, não estamos falando de segundo atendimento, tá? Perfeito. Ela tem que pegar o carro, o transporte público e ir para a cidade vizinha. Com a telemedicina, você faz na farmácia. Você atende a população ali na farmácia, porque você faz uma consulta remota, já faz o exame ali. Então ela vira meio que um acesso social e um braço da cidade. Ah, vocês têm parceria com o poder público? Não, ainda não. É que naturalmente isso vai acontecendo. Talvez lá no futuro existem discussões para isso, igual farmácia popular, que é o governo subsidiando remédios. Talvez ele vá subsidiar exames e testes, etc. Essa é uma outra discussão. Já tem um caminho nisso aí, né? Tem. E na telemedicina vocês têm equipe própria, então, né? De profissionais de saúde? Não. Na verdade, a gente tem uma parceria, então, perfeito. uma empresa que faz telemedicina, que é regulamentada, que faz a gestão e o sinistro dos médicos, não é a gente que faz isso. Perfeito. É aquilo que eu falei. Tem usam batalhas. Usam a base lá das lojas. É isso. Tem batalhas que eu quero eu fazer, tem batalhas que eu quero trazer uma parceria que alguém sabe fazer. Nesse caso, a gente trouxe um parceiro para poder fazer. E aí, o farmacêutico ali dentro do consultório farmacêutico chama esse médico, que depois o cliente pode continuar chamando, porque é meio que um plano de saúde que a gente tem, sem ser plano de saúde. Paga R$19,90 com telemedicina ilimitada, então ele chama e aí eles ficam juntos fazendo o atendimento do cliente. Você falou uma questão interessante aí, né? Que a capilaridade, vocês estão em cidades de poucos habitantes, onde muitas vezes a estrutura de saúde ela é extremamente precária. Isso. E a farmácia está ali fazendo um papel, né? Está fazendo esse papel. Fantástico. É fantástico, é um papel de acesso social. Isso é Verdade. muito bacana. E não só para quem não tem plano de saúde, para quem depende da saúde pública. Também para quem tem plano de saúde. Também para quem tem acesso à saúde. Peraí, tem gente que tem plano de saúde, mas não consegue um atendimento num hospital da rede ou do plano de saúde. Ou vai num hospital, tá cheio. E vamos lá, eu não quero colocar dentro do mesmo bolo, que são coisas completamente diferentes, um atendimento no Einstein, um atendimento num hospital público. Sabemos, tem prioridades distintas e as filas são distintas. Mas o Einstein também tem, quando você vai, dependendo do que for numa emergência, uma fila muito grande. O outro nem se fala, o público mais ainda. Quando você tem aí a farmácia sendo uma protagonista para desafogar esses dois sistemas, público e privado, é o melhor dos mundos. Capilaridade, 300 metros de casa, com preço, com acesso, com a jornada completa, porque depois você termina a sua jornada, você precisa comprar um medicamento ali mesmo, do seu lado, você acabou de fazer. Perfeito. E eu acho que a gente entrando no conceito hub de saúde, né? Isso. É exatamente isso, porque como você falou, a atenção primária hoje está muito em evidência. Isso. Porque a gente vê, você já falou sobre isso, os hospitais extremamente lotados, argolados, né, sem conseguir dar essa primeira assistência. Os planos de saúde também do outro lado, né, a gente já conversou também com operadoras aqui, a gente sabe essa eterna briga, né, dos dois. E, cara, a farmácia surge aí como um parceiro estratégico para as duas pontas, tá? Para as duas pontas. Para as duas pontas. É excelente, para as duas pontas. Exatamente. Dito pelos próprios hospitais, como eu falei, né, 80% do que cai no hospital não precisava estar ali, podia ser resolvido com uma telemedicina. Então já antecipa essa questão. O hospital ele precisa rentabilizar o ativo dele, e para rentabilizar, às vezes ele coloca um paciente que não necessariamente precisa de uma internação ou de um procedimento mais sério para fazer, para rentabilizar. Ou então ele demora muito para poder atender os outros que estão lá fazendo fila. Com isso você estrangula o hospital e você está estrangulando o plano de saúde. Verdade. A gente está vendo, é público, só notícia, uma atrás da outra, do estrangulamento dos planos de saúde. Desde aqueles que têm verticalizado até aqueles que terceirizam. Verdade. Está acontecendo isso, porque daí ele tem que pagar essa conta do hospital, ele tem que pagar a conta do medicamento, a farmácia ela surge, ela fala, ei, eu não quero ganhar dinheiro com isso, eu quero vender o meu produto que eu sempre vendi, mas eu posso subsidiar, estou aqui, tenho tudo quanto é lado. E a gente vê, cara, como a saúde suplementar do Brasil, ela tá, assim, a gente brinca e eu converso com vários stakeholders aqui no mercado, né, nacional, e a gente vê que do jeito que tá, a coisa não vai sustentar. É um castelo de areia, que em algum momento ele vai desabar. Vai desabar. Vai desabar, isso vale para todos os players do ecossistema. Tá chegando num momento que a conta não vai fechar, mas vai fechar para a farmácia. Você vai perguntar, Renato, você quer ganhar dinheiro com esses serviços? Não. Renato, você está fazendo dinheiro com esses exames e testes rápidos? Não. Qual é o teu objetivo? Meu objetivo é fidelizar o cliente. Perfeito. O objetivo é fazer com que ele veja a farmácia como esse ponto de primeiro atendimento. Perfeito. E vá comprar o medicamento no final comigo. E vá comprar produtos. Exato. É isso que eu quero. É nesse ponto que a gente está falando. Nós não somos
um desafiante para o ecossistema de saúde. Não nos vejam laboratórios, hospitais e planos e tudo mais como alguém que está chegando para roubar. Não, eu estou chegando para completar e para deixar cada um dentro do seu ecossistema principal de atuação, para a gente desafogar. Tem muita gente que a gente nem está vendo que não está atendendo, que simplesmente a pessoa negligencia a própria saúde. Por quê? Não tem plano, o SUS é ótimo, mas está estrangulado e não vai no posto de saúde, não vai no hospital. Faz o quê? Vou continuar assim, até explodir um negócio lá na frente. Verdade. Então, a gente está trazendo para um ecossistema um cliente que faz um paralelo com as fintechs, as contas digitais e os bancos. É trazer para dentro do sistema algo que as pessoas sempre foram colocadas na marginalidade daquele ecossistema. Verdade. E assim, só fechando aqui, né, em relação à questão de hub de saúde suplementar, ano passado, você já deve ter essa informação, 11 bilhões e meio de prejuízo, né, das operadoras. E índice de sinistralidade batendo aí acima de quase 90%. Ou seja, a conta não vai fechar. Não. E um outro ponto que, na minha visão, impacta muito nesse índice de sinistralidade é o uso, às vezes, né, desenfreado, é o não acompanhamento e o não conhecimento que essas operadoras têm do seu público, porque isso aí é até vergonhoso. Sim. Né? Porque assim, o modelo tradicional, né, das incumbentes, né, daquelas operadoras antigas, é o que, vendo o plano, você comprou, não te conheço, não sei como você é, você preenche aquela ficha inicial. Isso. Ah, você tem isso? Ah, não tenho, você disse que não tem nada. Você pode ser um paciente crônico, você pode ter diabetes, hipertensão e tal. Ou seja, e isso aí é o que leva ao enforcamento do sistema, né? Então, ou seja, eu acho que deve haver uma conversa entre todos os players, sabe? E aí, o que é que eu vejo? Prestadores, operadoras e farmácias precisam estar nesse jogo. Sim. Isso já era uma coisa que eu já vinha pensando há muito tempo. Eu falei, olha, a farmácia ela vai ter um papel de protagonismo em algum momento. Começou com a pandemia e eu acho que no pós-pandemia isso está muito mais evidente. Muito. E se eles perceberem isso, né, não só os prestadores, mas as operadoras, em chamar as grandes redes como vocês, cara, eles vão estar... É o melhor dos mundos. Eles ainda... É como você falou, né? As incumbentes, às vezes, elas estão vivendo numa glória dos anos 2000, dos anos 90. Eles não entendem que a preferência do cliente mudou, o entendimento do cliente sobre saúde mudou, o acesso do cliente mudou, especialmente depois da pandemia. A farmácia, como ela teve esse papel durante a pandemia, né? Vai para o hospital, não vai para o hospital. Ah, não, mas estou tirando uma coisa. Não, mas mandaram eu não ir para o hospital, mas se eu for, eu vou ser contaminado e tal. Vou para a farmácia. Farmacêutico de confiança, me ajuda como você me ajudava antes. Então, eles entenderam que a farmácia tem esse papel, a Anvisa entendeu que tem esse papel. Não dá para ter essa discussão do tipo, esse cliente é meu, esse cliente é seu. Não, temos que trabalhar em conjunto e a farmácia está retomando esse protagonismo e não é que ela vai ser a protagonista. Olha, agora a farmácia... Não, ela está sendo um papel importante para desafogar algo que está estrangulado. Legal. Então, tem que conversar. Estamos conversando. Alguns já têm essa mentalidade, já entenderam e estão realmente conversando com as farmácias, independente se é pague menos ou não, com todas as farmácias, mas estão conversando. Outras ainda não enxergaram isso. Ainda tentam verticalizar demais o seu modelo, tentam manter o modelo, o cliente dentro do teu ecossistema o tempo todo, só que sem atender. E aí o que acontece? Novamente, vem alguém com uma proposta capilar, barata, fácil de acesso, o cliente vai. Isso é verdade. E aí assim, agora indo para um caminho de pensamento sempre centrado no cliente, né? Que eu vejo que isso é um DNA de vocês. Recentemente vocês divulgaram uma iniciativa que eu achei fantástica, foi em relação à desmonetização de alguns dos vídeos, né, do YouTube focados em primeiros socorros. A gente sabe hoje que, na minha visão, né, no meu conhecimento, que o YouTube hoje, em alguns casos, ele tem muito mais tráfego e pesquisa do que o próprio Google. Sim. E como é que surgiu essa ideia aí, cara? Me conta aí. Aquelas conversas, né, que surgem do nada. A gente estava discutindo num grupo, enfim, com a agência. Veio uma proposta da agência que foi muito bacana, a nossa agência de publicidade, que era aquela questão do quão as pessoas querem pesquisar alguma coisa no YouTube de maneira urgente e entra um anúncio no meio do caminho. Seja por que for, tem memes clássicos que tem na internet aí da pessoa
estou dormindo, ouvindo som de chuva, só que eu não pago o YouTube Premium ou o que é que seja, e aparece tem no Magalu, e a pessoa desperta assim, brincando. Com todo respeito ao Magalu, Pedro Alvim, um super amigo, mas tem esse meme. E a gente falou, peraí, na saúde isso acontece, e a gente começou a conversar com algumas pessoas, especialmente alguns influenciadores de saúde, sobre isso. Não é que a pessoa, o filho tá engasgando, você vai ligar, por favor, imediatamente pro SAMU. Isso. Mas se tem alguma coisa que você ainda tem tempo, as pessoas pesquisam, elas pegam o celular e veem no tutorial, o que eu tenho que fazer agora? Nas devidas proporções, um dos meus cachorros teve aí uma salivação em excesso, não estava acontecendo nada, não precisava ir direto para o hospital veterinário. Eu entrei e falei, excesso de salivação, o que tem? Eu fiquei assistindo. Só que me apareceu a perrenga do anúncio. A gente falou, não, pera, vamos fazer o seguinte, vamos entender esse mercado. Aí a gente foi entender, eles sim, algumas pessoas que tinham essas produções de vídeo, de primeiros socorros, é uma forma deles ganharem dinheiro, porque eles precisam sobreviver para criar o conteúdo, e tinha a monetização. Então a gente falou, olha, se eu comprar o quanto você ganha, te pagar o quanto você ganha nesses anúncios, por um período, você tira? Ele falou, sim. E aí começou. E a gente desmonetizou. Só que não basta só a gente, tem que ser um movimento. Verdade. E ainda está no ar. Então a gente desmonetizou por um bom tempo. A gente começou a chamar outras companhias e falar, olha, vídeos de primeiros socorros, desmonetizem. Não deixem vídeos de primeiros socorros. Mas espera aí, eu não estou criando uma briga com os criadores, porque de repente eu desmonetizo todo mundo, e eles vão ganhar o quê? Às vezes eles estavam ganhando dinheiro. Não, verdade. Paguem para eles. Então você ia ter que pagar esse anúncio, não ia? Paguem para eles desmonetizam, obviamente colocam a iniciativa, mas está fazendo um papel social. O negócio começou a crescer de um jeito, aquelas coisas que você perde o controle, né? Com controle, obviamente. E aí está caminhando para ser uma coisa muito maior até, porque o YouTube chamou a atenção do YouTube, da direção geral do YouTube, que fazia sentido isso, de como a gente pode trabalhar um projeto, que seja até um projeto de lei, para que a gente possa tirar a monetização de vídeos de primeiro socorro, que são vídeos emergenciais. E são segundos que às vezes salvam. Fazem salvam. Muita diferença. Salvam. A gente teve inúmeros casos, depois que a gente colocou a campanha no ar, de pessoas que relataram, e aí os relatos vêm, das mais inúmeras situações que a gente nem imaginou, de pessoas que efetivamente usaram o YouTube, tiveram o problema do vídeo aparecendo, e são segundos que salvam vidas mesmo, de fato. Muito bom, cara. Parabéns pela iniciativa. E você é o cara que é a cabeça pensante nisso, né? Às vezes eu não quero pensar tanto. Eu tento colocar um time bem bacana para trabalhar em cima disso. Eu falo que às vezes minha cabeça parece, sabe aquele filme Divertidamente? Sim. Que as bolinhas elas começam a falar, pera, é muita bolinha aqui dentro, calma, deixa eu distribuir algumas. Que legal, cara. E assim, e agora falando de uma notícia que saiu essa semana, de um programa agora, né? Topa um acordo. Conta um pouquinho desse programa aí, dessa ideia, cara. Cara, essa ideia veio assim, nós vamos ter um segundo semestre, um segundo semestre que tem Black Friday, que é muito forte no varejo de farmacêutica. O segundo semestre é muito forte no varejo. Muito, especialmente com Black Friday lá para novembro, começa a rampar muito forte. E como a gente fala, Pague Menos está no Brasil inteiro, mas Norte e Nordeste é bem mais forte, e aí a gente fala de temporada solar, que é muito alto no Nordeste, então a gente tem uma temporada bastante forte lá. A gente falou, bom, ok, vamos fazer um novo Big Brother, vamos ver o que tem para patrocinar, para a gente ter a mesma linha do que a gente fez do Big Brother. Legal. Gerando menos awareness agora, mas gerando muito mais a questão do acesso à saúde, da venda, etc. Bom, bacana. Aí começamos a olhar várias opções, e aí nenhuma agradava. A gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, ao invés de patrocinar, por que a gente não cria o nosso próprio programa? Aí a gente foi, chamou SBT, chamou YouTube, chamou TikTok, todos, e botamos na mesa e falou, vamos fazer um projeto, a gente vai bancar, vou trazer a indústria comigo, mas eu vou fazer um programa. É um programa de saúde? Não, eu já tive um programa de saúde. A Pague Menos teve um programa no SBT durante muito tempo. Eu lembro. Isso, Quero Sempre Bem, que hoje está, obviamente, só nas plataformas digitais. Não, eu não vou fazer um programa de saúde, porque novamente vai cair naquela questão de uma coisa morosa, ambulatorial. Eu quero falar com diversão, com alegria. O que o SBT faz de bom? Programa de auditório. O que o SBT faz bom? Game show. O que a Pague Menos tem de público? Basicamente, classe B2 CD, classe média expandida. Onde ela está forte? Norte e Nordeste, que é onde o CBT penetra muito. Quem é meu público? É o público do programa de auditório. Perfeito. Então vamos falar do Top 1 Acordo, que eu vou dar prêmios, vou trazer a indústria comigo, já tem 19 marcas parceiras que estão junto com a gente. Um recorde aí, né? Um recorde, antes do programa começar, inclusive. Cara, que top. Muita gente... Compraram a ideia aí, cara. Compraram a ideia. Mas isso aí é o sucesso do BBB. Teve, verdade. Ainda bem. Porque eu não precisei explicar tanta questão de audiência, porque no BBB... E audiência e execução, né? Que nem a audiência do programa em si, mas a execução
que a Pague Menos fez, que foi muito bacana para eles. E vai começar agora em outubro, ficar 2 meses no ar, apresentação aí do Portiolli, Horário Nobre, depois o Ratinho. Muito bom. Então a gente vai fazer uma coisa bem bacana. Novamente, é um programa de game show, alegria, mas tem muito uma questão de acessibilidade, Porta da Esperança, dar um prêmio, mudar uma vida. É bacana, é um formato novo aqui no Brasil. Cara, que bacana. E assim, parabéns e mais uma iniciativa inovadora, né? Vocês estão trazendo, né? É falar com alegria, é levar alegria. Esse é o nosso objetivo. Levar a saúde de forma leve, né? É tudo. A gente fala, né? A Pague Menos tem tudo, até remédio, é justamente para dizer que, cara, o nosso principal não é o remédio. O nosso principal é o tem tudo. Você vai ficar bem na sua saúde, da sua alegria. Esse é o nosso foco. O nosso foco é ser isso. O nosso foco não é vender doença, é vender saúde. Vocês vendem muito doce na Pague Menos, né? Chocolate. O Kit Kat é campeão de vendas. É né? um dos maiores do Brasil. Fato. Fralda. Nem esperava que fralda... tudo bem, fralda está mais correlacionado. Mas muita gente comprava fralda sempre antes do supermercado, tal, etc. Somos os maiores vendedores de fralda do Brasil. Que legal. Chocolate. Água. Que a gente vende água. Norte, Nordeste, Sul, calor, água, muita capilaridade. Aliás, a farmácia está virando uma nova conveniência. Ao invés de ser naquele mercadinho express que tem das proximidades, você passa na farmácia para comprar um chocolate, um salgadinho, uma água, energético. Então a farmácia virou meio que tipo um hub de tudo, inclusive, obviamente, de saúde. Então tá indo muito bem. Claro, sempre correlacionado, né? Não vou vender ração lá. Posso vender, sim, medicamento para pet. Isso é bacana. É verdade. Porque verdade. pet, aí tá um ponto. Pet... Geralmente eu tenho vários, tenho 3. Ele tem na composição, às vezes, produtos da farmácia humana e da farmácia animal. Você tem que quebrar a tua jornada em duas. Então por que você não junta as duas coisas? Sendo que é a mesma coisa. Perfeito. Você pode comprar. Então a gente está evoluindo nesse caminho também. Mas ração, no momento não. Cara, você falou de um ponto importante que eu vinha refletindo com isso alguns dias atrás. Exatamente sobre essa questão de medicamento pet. Eu também tenho 2 cachorros. Sim. E é a mesma quebra. coisa. Exatamente. Você tem que quebrar a tua jornada. Exatamente. Você tem que ir numa casa de saúde animal, enfim, dessas tradicionais varejistas do segmento pet, e depois você tem que ir, que geralmente os horários não coincidem, porque trabalham em horários distintos, e depois na farmácia humana. Peraí, por que você não bota na farmácia humana também? E não tem. São linhas de produção, mas daí é, obviamente, na distribuição, na produção lá atrás, mas você pode ter ali dentro para vender, não tem nenhuma lei que proíba isso, pelo contrário. Então você pode vender, então por que não? É uma jornada que faz sentido. Tudo que a gente coloca dentro da Pague Menos faz sentido dentro da jornada do cliente. Verdade. Não tem nada que seja completamente fora. O que tinha a gente acabou tirando, por exemplo. Fomos o primeiro correspondente bancário, de pagar conta, etc, etc. Foi muito bacana, mas nos últimos anos a gente viu que atrapalhava a jornada. Porque às vezes o cara tá doente, quer sair da loja, quer ir embora. 3 horas de fila para pagar conta. Verdade. Demora muito, né? Não faz sentido. Verdade. Então tira. Então a gente faz o que tem sentido na jornada do cliente. Mas sim, de maneira inovadora, sempre colocando coisas para dentro. E essa questão aí do mercado pet, cara, o mercado está crescendo muito. E eu acho que essa sacada de vocês, se vocês levarem isso para a farmácia, cara, vai ser uma linha fantástica. É muito. E eu acho que faz muito sentido. Não é porque eu tenho 3, mas assim... É um mercado que está crescendo muito, é um mercado muito promissor, é um mercado que faz sentido com a jornada da farmácia humana. Total. Porque para quem tem pet sabe, você tem as 2 compras. Então, um pet meu, um dos meus cachorros, semana passada ficou ruim do estômago, tinha lá o Biocanis dele, que era para o estômago, que é para pet, mas também tinha Luftal e Buscopan, que é da farmácia humana. Então eu tive que fazer 2 jornadas. Eu também já fiz isso. É complicado, cara. É bem complicado. Cara, que bacana, viu? Meu irmão, estamos encaminhando aqui já para o final do nosso papo, hein? Corre rapidinho. Caramba! 1 horinha de papo. Eu vou te fazer mais uma última pergunta, Renato, assim, sobre... Você já falou um pouco no início sobre farmácia do futuro, né? O conceito de farmácia do futuro, que na verdade já é o presente. Sim. Fala um pouquinho, assim, o que é que você enxerga como profissional aí do varejo farmacêutico? Como é que você enxerga daqui a 3 anos esse varejo farma aqui no Brasil? Para onde é que isso está caminhando aí? Olha, eu falo muito, né, que a farmácia do futuro é o resgate da farmácia do passado. Então, primeiro, esse hub de saúde, esse papel do farmacêutico, cada vez mais protagonista, está vindo. Então, a gente vai retomar aquele colhimento lá de trás do primeiro atendimento e agora de maneira legalizada, com recursos, etc, etc. Então, o hub de saúde é o que vai evoluir cada vez mais. E a farmácia, sim, nessa multicanalidade, nessa omnicanalidade, vai evoluir cada vez mais. Eu acho que a farmácia ela vai deixar de ser esse modelo tradicionalzão brasileiro. Em 3 anos ela vai se aproximar muito forte do modelo americano.
daquele modelo de ter tudo. Óbvio que não vai chegar naquele nível do modelo americano que você precisa ter uma farmácia de 500 andares, apesar da gente ter uma em Fortaleza, que é a nossa farmácia conceito. Pois é, a farmácia maior da América Latina, mas imagina replicar aquele modelo. É bem complicado, mas vai evoluir. Então eu acho que as farmácias vão ter cada vez mais a pegada omnicanal. Então você vai sim, especialmente quando as pessoas entenderem que elas podem comprar medicamento de prescrição ou não pela farmácia, receber em casa. Então o mundo vai evoluir nisso e o mundo do hub de saúde de poder ter todo esse primeiro atendimento. A gente está arranhando a superfície só da possibilidade que isso vai trazer para as farmácias. Então, uma farmácia em cada esquina, mas cabe uma farmácia em cada esquina, mas esquema de lavagem. Não, cabe. E vai caber muito mais, porque tem uma população enorme para você atender com esse hub de saúde. E as health techs, elas vão complementar isso. Então, eu gosto de fazer sempre o paralelo, né, a Theranos. Foi uma fraude. Foi uma fraude. A Theranos não precisava ter existido, foi uma fraude. Mas o conceito de ter um lugarzinho que você fazia exames rápidos, que você poderia disponibilizar em vários lugares, é totalmente factível e o mundo está evoluindo para isso. Verdade. Então as grandes empresas de medicina diagnóstica estão evoluindo para fazer com que aquele exame que você faça, você precisa esperar 2, 3 dias. Você pode receber um resultado rápido na farmácia e de maneira 100% confiável. Então as health techs estão evoluindo nisso, mas elas só vão evoluir se tiver demanda. E a demanda está vindo aonde? Da capilaridade das farmácias. Perfeito. Então é nisso que a gente está apostando. Renato, perfeito. Obrigado, amigo. Como é que as pessoas te acham aí nas redes sociais? Renato.Camargo ou Renato Camargo no LinkedIn, no Instagram. Joga Renato Camargo que eu vou aparecer lá. Cara, perfeito. Mais uma vez, assim, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo na frente da Pagamentos. Sou um cara que sou seu fã, acompanho muito o seu trabalho, seu conteúdo. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado, meu cara. E conte com a gente também. Eu acho que esse foi um primeiro papo, vai ter uma parte 2 desse papo aqui. Tem muita coisa que eu não tratei aqui que eu queria tratar, porque por tempo a gente não consegue, mas a gente vai ter um segundo papo aí, viu? Foi um prazer, adorei estar aqui, um papo delicioso, passou super rápido. Obrigado mesmo. Valeu, querido. Gente, e para vocês que ficaram aqui até o final desse episódio fantástico, eu quero falar para vocês, se vocês não estão inscritos no YouTube, se inscreve lá no canal do YouTube, a gente está no Spotify também, nas demais plataformas de áudio, segue a gente também, curte, compartilha, faz seu comentário, porque a gente está ali, né, produzindo conteúdo de valor para vocês e quero contar com vocês com essa audiência aí e fiquem aí aguardando o próximo episódio. Um grande abraço para vocês e até lá.